Tiago, e nós já estamos chegando quase que nos finalmente, né? Estamos no final do capítulo 4 e só tem mais um capítulo que é o 5. Hoje nós vamos ver mais um teste para a fé verdadeira. Estamos falando que Tiago tem lançado algumas provas da fé verdadeira. Esta já vai ser a 8ª prova. E sempre bom a gente avaliar a nossa vida cristã para ver se está condizente com essas provas. Nós vamos ver hoje o trecho de versículos 13 a 17 do capítulo 4. Nós já passamos do meio do ano, mas provavelmente quando chega final de ano, como na passagem de 2011 para 2012, você tenha feito alguns planos, ou até renovado alguns planos. Você já tinha, já no ano passado, talvez não deu certo, você falou, eu vou renovar, eu vou tentar nesse próximo ano de 2012, colocá-los em prática. E talvez, dentre algumas coisas que você pensou sobre o que você vai realizar de planos aqui neste ano de 2012, que já estamos quase nos finalmente também, entrou coisas como, por exemplo, bom, esse ano eu caso de qualquer jeito. Alguns talvez, não sei se da nossa igreja, mas na luta para cumprir isso, que esse ano eu caso de qualquer jeito, vão lá para o acampamento do ou vai ou racha, né? Que vai ter agora 7 de setembro lá em São Carlos, é isso? Não é São Carlos, não? Não estou falando que é vocês, tá? Mas o nome do acampamento do retiro lá vai ser ou vai ou racha. Não sei se é para alguns casais que já estão indo namorando lá já, e daí, ou a gente casa ou a gente termina aqui, né? Porque fica aquela enrolação, né? Ou outros estão indo lá assim, gente, essa é a minha oportunidade. Eu encontro alguém lá, ou acho que eu vou ficar só mais para titio, para titia mesmo, né? Ou talvez você tenha feito planos assim de, eu quero emagrecer, né? Então, esse ano, começando lá de janeiro, eu vou emagrecer. Até o verão do próximo ano, vou estar enxutinho, né? Então, corra, porque ainda tem alguns meses que ainda dá para tirar o atraso, né? Ou talvez você tenha pensado, eu vou passar mais tempo com meus filhos. Ano passado eu fiquei muito na correria de serviço, então vou dedicar mais tempo com os filhos. A patroa lá em casa está reclamando, vou tirar mais tempo com a patroa, vou passear um pouco mais com ela. Ou eu vou passar mais tempo estudando a Bíblia de forma bem disciplinada, porque eu sou um crente e quase não leio a Bíblia, né? Então, eu vou colocar um plano de ler a Bíblia, talvez mais regularmente. Sei lá, quais planos que você fez. Não tem nada errado a gente fazer planos, né? Porque isso faz parte da nossa vida. A gente está cheio, temos muitas decisões a fazer, e nada melhor do que a gente planejar para que a gente não fale, né? Alguém disse que quem não planeja realizar, planeja falhar. Ou seja, os planos, é alguma coisa assim o ditado lá. Os planos são essenciais para a nossa vida. O problema está... Isso, desliga esse assovio aí do celular, deixa ele desligadinho. O problema está em fazer planos e não levar Deus em consideração. E é sobre isso que Tiago vai estar tratando aqui nos versículos 13 a 17. De forma alguma, Tiago vai falar contra fazer planos. O que ele vai combater é fazer planos e deixar Deus de lado. Por isso, a proposta que eu acredito que Tiago está querendo passar para nós está debaixo dessa proposição aí, né? A fé verdadeira submete planos à vontade de Deus. Não vai assim traçando planos aleatoriamente e vai levando a coisa na força pessoal, né? Quem é genuinamente cristão faz planos, mas submete os planos ao crivo de Deus. E nós vamos ver, então, 3 atitudes em relação a essa vontade de Deus para nós. Porque, na verdade, o que Tiago vai, além de condenar ou não fazer planos, submetendo a Deus, ele vai exaltar que a gente tem que, então, procurar Deus para saber qual que é a vontade dele. Por isso eu estou dizendo que a gente vai observar aqui nesse texto 3 atitudes que a gente deve ter, então, em relação a Deus, a soberania dele,
à vontade e aos planos que Ele tem para nós. Ele não nos colocou aqui nesse mundo para a gente viver ao bel prazer. Inclusive Adão e Eva. Deus deu livre-arbítrio para eles, mas nunca eles foram criados para viver a revelia, a vontade deles. Deus tinha projetos, Deus tinha planos, e era para eles seguirem, usando a livre vontade. Mas eles escolheram um caminho errado, né? E a primeira atitude que a gente deve ter, então, essa está sendo projetada aí, é com relação a ignorar a vontade de Deus. Lembrando que a carta está sendo escrita para cristãos, tá? Então, subentende-se que essas dicas, colocar o dedo na ferida, está sendo apontado para a vida de cristãos. Inclusive, eu e você podemos estar passando por essas situações que nós vamos ler aqui. Vamos ler os versículos, então, 13, 14 e 16. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Vocês se orgulham, né, das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância ou todo orgulho semelhante a essa é maligna. Vejo quatro argumentos dentro dessa ignorância que, às vezes, até os crentes têm com relação à vontade de Deus. Tiago usa 4 argumentos para, assim, falar que isso é tolice, essa ignorância da vontade de Deus nas vossas vidas. Primeiro argumento que ele fala está no versículo 13. Ele cita alguns detalhes aqui como hoje, amanhã, daqui um ano. Fala de comprar, fala de vender, fala de ter lucros, fala de perder, fala de estar aqui, depois vai estar lá. A primeira ignorância é com relação à complexidade da vida. Gente, eu e você, todos os dias estamos tomando decisões cruciais, super importantes com relação à minha vida, e às vezes envolve meus filhos, envolve parentes, envolve alguma situação de trabalho que tem gente lá que pode perder o emprego por causa da minha decisão, e envolve eu decidir alguma coisa que vai causar um mal para o outro. A vida é complexa. Tem pessoas à nossa volta. Tem dia, tem ano, para daqui um ano, para daqui um mês. Se eu ganho ou não ganho. Então, o primeiro detalhe que a gente não pode ignorar a vontade de Deus é que a vida é complexa. E eu não sei, parece que na época que a gente está vivendo aqui, parece que deve ser mais complexa ainda, porque a impressão que a gente tem ouvindo dos mais velhos, ou lendo sobre como é que era anos atrás, assim, parece que a vida era um pouco mais simplificada, né? A dona Marge pode falar melhor isso daí, né? Ela praticamente viveu assim, pegando a maior parte do século XX e já está dentro do século XXI já há 12 anos, né, dona Marge? Então, ela pegou coisa quando não tinha muita modernidade, né? Ou a modernidade era, para a época, uma coisa que para nós é muito ultrapassada, né? E agora está pegando coisas hipermodernas. Inclusive, ela mexe no computador, né, dona Marge? Lê e-mail, acho que deve responder também alguma coisa, né? Mas, assim, parece que a vida, ouvindo esses mais antigos, parece que hoje a coisa está na correria. Japoneses trabalham, eu ouvi falar, 16 horas por dia. Praticamente eles vivem para trabalhar, né? Brasileiros vão para o exterior, para os Estados Unidos, Japão e outros lugares para ganhar dinheiro, e eles vivem que nem escravos lá. Também trabalham 12 horas por dia, para durante talvez 10 anos fazer a fortuna deles para depois voltar para o Brasil, né? Ou seja, tem muita complexidade no tempo que a gente está vivendo aqui. E se a gente está vivendo numa situação assim que é tão com decisões, escolhas cruciais, é tão difícil viver, muita correria, muita gente, muitas decisões, a gente não deve ignorar planos e vontade de Deus.
Outro argumento que a gente não pode ignorar a vontade de Deus é sobre a incerteza da vida. Diz no início do versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Isso daqui está baseado no Provérbios 27:1, que diz: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. E isso bate também com o que Jesus falou lá em Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mas interessante, né? Por mais que a gente saiba esses versículos, eles passam batido na nossa vida. Pode ver que a gente faz planos e ignora a vontade de Deus e ficamos super preocupados com o amanhã. Com daqui 10 dias, com daqui 1 ano, com daqui 3 meses, e a gente fica ansioso, não dorme direito e assim por diante. Gente, trabalhemos o dia de hoje, né? E amanhã vai trazer o seu próprio mal. Então não precisamos adiantar o mal já para o dia de hoje, é o que esses versículos querem fazer. Mas interessante que os negociantes judeus aqui, na sua maioria, como eu falei, a maioria dos leitores a princípio eram judeus e eram cristãos, eles estavam assim fazendo planos seguros sobre daqui 1 ano. Mas eles não tinham garantia nenhuma do dia até de amanhã. Eles faziam planos para daqui 1 ano, mas não sabiam direito o que iria acontecer no dia de amanhã. Eles falavam: nós iremos, nós permaneceremos. Olha os verbos conjugados aqui. Nós iremos, nós permaneceremos, nós compraremos, teremos lucro. Isso daqui é chamado, quando a gente faz esses planos, e está falando, a gente vai fazer isso, eu vou fazer aquilo, ignorando a vontade de Deus, isso é chamado de presunção. E era o que esses cristãos estavam tendo, planejando, administrando o futuro, e não levando em consideração o que Deus tem para mim daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, alguma coisa assim, ou daqui a 1 dia. Isso é uma presunção. E foi isso que Jesus reprovou naquele rico insensato. Quando Jesus disse: então contou-lhes esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então ele disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os celeiros, que já estavam pequenos, né? E construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi para mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Essa presunção que Deus condena, né? Faz planos, que podem ser até louváveis e corretos, mas ignora Deus. Parece que a pessoa domina o futuro. Essa ignorância é para tolos. Porque um dia Deus vai terminar com os dias da nossa vida. Pode ser com 20 anos, pode ser com 10 anos, pode ser com 80 anos, né? E quando a gente está dentro da vontade de Deus, não ignorando a vontade dele, aí sim a gente tem segurança com relação ao futuro. Mas enquanto isso, essa ignorância vai nos atrapalhar. Outro argumento que ele usa é sobre a brevidade da vida. Diz aqui na segunda parte do versículo 14, o que é a vossa vida? Ele compara com a neblina. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em algumas estradas aqui tem acidentes por causa de neblinas, né? Durante a madrugada, aquele ar úmido fica condensado e forma aquela névoazinha, mas quando o sol aparece, a neblina vai embora. Está falando da sua vida é como essa neblina. Uma hora ela aparece assim como que do nada, mas também de repente, vai embora. E essa é uma verdade que em toda a Bíblia a gente encontra em vários versículos falando que a vida é breve.
A vida é passageira. A dona Marge está com, como é que fala? Está com privilégios aí de estar com 93 anos, né? A gente não sabe se a gente vai chegar lá, né? 93 é... Não, é quase... Eu passei um pouquinho da metade do que a dona Marjorie já viveu, né? Mas, por exemplo, o Jó, falando sobre a brevidade da vida, ele fala assim, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Eu não sei o que é a lançadeira do tecelão. O pai da Arlene tinha uma máquina, apesar de ser mecânica, era diferente daquelas máquinas manuais de tecelão, né? Não sei se tinha lançadeira naquela máquina lá, tinha? Que vai buscar o fio e é super preciso buscar para fazer a trama ali, né? E deve ser rápido isso, né? A máquina fica rodando lá e um negocinho buscando lá, né? E está falando que a vida é mais veloz do que essa lançadeira do tecelão. Fala que a terra são como os nossos dias... Como é que é? Eu copiei alguma coisa errada, deixa eu ver aqui. Jó 8, 9... Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Passa, né? Ele fala também, os meus dias foram mais velozes do que um atleta, do que um corredor. Então a gente imagina aí o Bolt, como é que é o nome dele lá? Eu sempre esqueço o primeiro nome dele lá, né? Faz em 9,6 segundos 100 metros, né? Acho que é mais veloz do que muitos carros aí, pelo menos acho que do que o meu, acho que ele deve ganhar. Ele fala também, o homem nascido de mulher vive pouco tempo. O problema é a mulher, né? O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa muitas dificuldades. Nasce como a flor e murcha. Vai-se como a sombra e não dura muito. Moisés também, escrevendo um salmo, não sei se você sabia, Moisés escreveu salmo também, né? O Salmo 90 é o salmo que Moisés escreveu. Ele fala, os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80. A dona Mar já está no lucro, como eu falei, né? Para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, quando chega a 70, 80, 90, né, dona Marja? São anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. O que é a vida? Tiago pergunta no meio desse versículo 14. A última estatística aí do IBGE fala que a expectativa de vida do brasileiro aumentou, né? De 73,5 anos, né? Mas o que é isso? 73,5. O que é a vossa vida? Se o Salmo 102, 11 diz, como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. O Salmo 103, 15 e 16 diz, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Todas essas passagens do Antigo Testamento, todos esses profetas, sempre alertaram e declararam, a vida é passageira, ela é breve. Portanto, não adianta a gente fazer planos como se a gente fosse assim imortal. Não, eu vou fazer previdência privada e quando tiver com 60 anos, nossa, eu vou ter um bolada lá e vou juntar com a minha aposentadoria e, nossa, vai dar para viajar de monte. Chega lá, 59 anos e 11 meses, buf, coração pifa, né? Já era, né? Daí não desfruta de nada, né? Por isso o Salmo 90, 12 diz, Davi fala, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. E Paulo, complementando essa ideia, ele fala, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem, aqui entra a vontade de Deus, procurem compreender qual que é a vontade de Deus. Então, dá dando a entender que quem não procura a vontade de Deus, só planeja
e ignora Deus, é um insensato. Você não sabe o que vai acontecer o amanhã. Então a gente não pode ficar desperdiçando a nossa vida com os nossos próprios planejamentos e ignorando o que Deus quer. E no versículo 16, fala verdadeiramente dessa presunção deles, né? Aparece aqui a expressão arrogantes pretensões, né? Comerciantes, crentes em Jesus, estavam confiando no próprio poder e no próprio recurso que eles tinham. A gente vai para tal lugar e a gente vai fazer lucro, a gente vai ganhar mais dinheiro. Super pretensiosos. E Tiago, ele usa a expressão aqui, que esse tipo de atitude, essa pretensão arrogante aí, ela é maligna, aparece no final do versículo 16. A palavra maligna tem outros lugares na Bíblia que foi traduzida mesma palavra, por demônio, por maligno ou por Satanás. Está falando esse tipo de atitude que você está tendo, de não levar Deus em consideração, é assim que o diabo fez. E ainda faz. E procura levar pessoas para agir assim. Agindo independente de Deus. Não foi isso que aconteceu com Satanás? Hoje de manhã foi falado um pouco sobre a queda de Lúcifer, né, e de alguns anjos que vão ser condenados eternamente, né? Já está decretado isto. Mas ele quis ser independente, ele quis ser igual a Deus. Ele quis agir independente de Deus. Isso daí que foi a queda dele. E Tiago está falando, gente, quando você faz planos e ignora Deus, isso é uma presunção tal igual ao que o diabo, Satanás, teve. Por isso que é maligna. A gente planejar e assim, fazer como de conta como se Deus não existisse. Além de ser uma pretensão, uma presunção muito, muito humana, né? É uma atitude de pessoas que não creem em Deus. Porque assim, é como se Deus não fosse nada, como se Deus não fosse Deus realmente, o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas. Quando eu planejo e eu quero fazer do meu jeito, e eu tenho certeza que vai dar certo, e que eu tenho que fazer assim, eu vou lucrar e tal, e Deus fica de lado, desculpa, essa é uma atitude de pessoas incrédulas. Isto é pecado. Porque a gente se faz como se fosse um Deus. Foi isso que Satanás, Lúcifer, quis também fazer. Quis se colocar na posição de Deus. Essa arrogância, essa presunção dele. Então, ignorar a vontade de Deus é uma das atitudes que Tiago está querendo destacar para nós. A outra atitude é desobedecer à vontade de Deus, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Quem sabe, tem conhecimento que tem que fazer o bem e não faz, nisso está pecando. É lógico que todo conhecimento implica em responsabilidade. Por isso que cada vez que a gente vem aqui domingo de manhã, domingo à noite, na quarta-feira, e ouvimos mais da vontade de Deus, mais responsáveis nós somos. Mais Deus vai pedir de nós. Eu falei para você, eu avisei naquela noite lá. Tentei tocar no seu coração para você mudar, mas você não muda. Mais responsáveis a gente quanto mais conhecimento a gente adquire. Mas quando a gente conhece a vontade de Deus e deliberadamente não obedece, a gente está cometendo um pecado mais grave, mais hipócrita e mais danoso do que um ateu ou do que um descrente, sabia? Quando um crente sabe o que tem que fazer e não faz, deliberadamente ele faz ao contrário, é um pecado mais grave porque a gente peca contra um conhecimento maior que às vezes um ateu ou um incrédulo não tem. E eu todo domingo venho aqui e absolvo. Por isso que é um pecado mais grave. É um pecado mais hipócrita porque eu declaro que eu acredito nisso que eu estou ouvindo, que eu estou lendo da palavra e estou aprendendo.
mas eu desobedeço. Então isso é mais hipócrita do que um incrédulo e um ateu. E é um pecado mais danoso, desculpa, porque os nossos pecados, agindo dessa forma, eles são mestres dos pecados dos incrédulos e dos ateus. Porque eles são ignorantes quanto a muitas coisas. Agora, eu e você, não. A gente tem conhecimento. Então, parece que os nossos pecados são mestres comparado com os pecados deles, né? Agora, por que as pessoas que conhecem a vontade de Deus, elas decididamente desobedecem, assim, simplesmente ouviram e ignoram, desobedecem? Por que será? E isso não está longe de mim e de você, não. Uma das razões é o orgulho. O homem gosta de considerar que ele sabe fazer as coisas melhor. Que não precisa consultar a Deus. Que não precisa passar pelo crivo da palavra de Deus e da vontade dele. Nós achamos que conseguimos, independentes de Deus. Então, talvez uma das razões porque a gente não obedece é porque somos orgulhosos. E a segunda razão, que eu acho que porque a gente desobedece deliberadamente, é porque nós não sabemos direito o que é a vontade de Deus. Gente, parece que os crentes têm medo da vontade de Deus. Presta atenção nisso. Tem crentes que pensam que se eu obedecer à risca à vontade de Deus, acho que eu vou me tornar infeliz. Não vai ser uma coisa assim tão prazerosa, tão gostosa. Por isso que a gente às vezes escolhe fazer do nosso jeito. E a gente esquece que Deus está prometendo e está falando na palavra dele, como por exemplo em Romanos 12:2, que a vontade dele é boa, é perfeita, assim, completa em tudo e agradável. Não tem por que ter medo de realizar a vontade de Deus, de obedecer à vontade de Deus. O que acontece quando alguém deliberadamente escolhe ignorar a vontade de Deus e fazer a sua própria? Uma das coisas que acontece é que essa pessoa é disciplinada por Deus até ela se submeter. E se ela não se submeter à vontade de Deus, Deus pode tirar a vida antes do tempo. Fala lá no Salmo, se não me engano, 139, que todos os nossos dias estão contados, estão registrados no livro de Deus. Então Deus sabe se é 90, 30, 27 anos, tal. Mas quando um cristão está deliberadamente no erro e continua no erro e não quer fazer a vontade de Deus, Deus vai dando disciplina. E se ele não acatar, Deus pode tirar a vida dele antes daquele tempo que Deus havia determinado. Dizem em Hebreus 12, palavras como assim: não despreze a disciplina do Senhor. Daí fala lá que Deus disciplina a quem Ele ama, e Ele castiga a todo aquele a quem Ele aceita como filho. Aqui está falando de gente que está andando desviado, não está obedecendo, não está fazendo a vontade de Deus, está falando, Deus vai disciplinar. Por quê? Porque fala lá que ele nos trata como filhos. Se ele não estiver nos disciplinando, daí é para a gente ficar preocupado. Porque fala que então é um bastardo, não é filho legítimo. Mas quem é filho verdadeiro, que recebeu Jesus como Salvador, de coração, com fé única e exclusiva em Jesus, esse é filho de Deus. E se está desobedecendo, Deus vai disciplinar. Engraçado que ele fala disciplinar e depois fala castigar. Uma palavra muito mais forte no original. Tem alguns que Deus está disciplinando, essa pessoa continua fazendo corpo mole. Deus pesa a disciplina dele ao ponto de castigo. A palavra lá é açoite. Se disciplina já é dolorido e é difícil, açoite é muito mais. Até a pessoa retornar. E ele fala assim que Deus nos disciplina para o nosso bem. Para que é então? Para que participemos da sua santidade, e depois fala no versículo 11, para produzir frutos de justiça e paz. Deus não quer que o seu filho fique assim vivendo como um descrente. Não produz nada.
de cristianismo. Deus quer que a gente evidencie característica dele, porque somos filhos dele, adquirimos a genética dele. A Bíblia fala que é a semente divina que é implantada em nós. Então é para nós agora exalarmos atitudes de Deus. Mas enquanto isso não acontece, Deus vai disciplinando. Então isso é uma das coisas que acontece quando a gente desobedece à vontade dele. Outra coisa fala em 1 Coríntios 9 que a gente perde recompensas espirituais. Paulo ele usa a expressão, já que estamos ainda na Paralimpíadas ainda, né? Fala de atletas lá. Paulo fala que é para a gente correr de tal forma, como se fosse um atleta, para a gente alcançar o prêmio. Fala que para a gente ganhar uma coroa que dura para sempre. Ele fala, o atleta batalha lá, tem uma disciplina para ganhar uma coroa corruptível que acaba. Mas nós façamos a disciplina de ser um atleta que se esforça para ganhar uma coroa que dura para sempre. E ele fala assim, que ele não fica assim igual um lutador dando soco no ar à toa, senão ele dá golpes certeiros, falando da vida cristã dele. Porque ele fala que ele não quer ser reprovado. Ele quer ganhar recompensa com a vida dele. Mas o crente que desobedece à vontade de Deus, deixa de ganhar recompensa. Também Giovanni já falou aqui de manhã sobre o tribunal de Cristo, né, que nós vamos ser julgados sobre o bem e o mal que nós temos feito nesse corpo aqui, para ver se a gente recebe ou não recebe recompensa. Salvação é outro assunto, né? Infelizmente tem crente que vai entrar na eternidade cheirando fumaça, né? Porque vai passar pela prova do fogo e o saco das obras lá vai queimar tudo, né? Porque foi com a motivação errada, né? Mas vai ser salvo mesmo assim, diz lá em 1 Coríntios 3. E outra consequência de quem não obedece à palavra de Deus é que quando Jesus voltar, sofrerão consequências sérias. Isso está lá em Colossenses 3, de 22 a 25. Eu não vou ler aqui só para adiantar um pouco, tá? Aqui fala no versículo 17... Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Bem. Qual que é o maior bem que talvez esse contexto esteja querendo nos dizer? Às vezes a gente lê esse versículo aqui fora do contexto. Ele está falando aqui de gente que faz planos e ignora a vontade e os planos de Deus. Portanto, bem aqui, se a gente for honesto com o contexto, bem aqui tem a ver com a vontade de Deus. Então, quando você sabe que deve fazer o quê? O bem, traduz por vontade de Deus, e não o faz, nisso você está pecando. É nesse contexto que está esse versículo aqui, da vontade de Deus. Então, portanto, o maior bem que a gente pode fazer é fazer a vontade de Deus. A presunção vai desviar isso. Quando eu dependo de mim, dos meus lucros, do meu dinheiro, dos meus recursos, da minha força, e nunca busco saber a vontade de Deus, isso então vai desviar de eu cumprir esse bem, que é a vontade de Deus. Terceira e última atitude que a gente deve ter com relação à vontade de Deus é obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, né? Tiago fala, ó, ao invés disso, dessa presunção, desse orgulho, dessa ignorância com relação à vontade de Deus, vocês deviam dizer, olha aqui, ó, deviam dizer, mandando eles falarem isso, né? Se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Os comerciantes estavam assim, determinados naquilo que eles iriam fazer. Amanhã a gente vai para lá, a gente vai ganhar, a gente vai lucrar, faremos isso, aquilo e tal, tal, tal. Tem algum erro, tem algum mal em fazer isso? Planos? Não. Tiago está falando, ó, não tem mal nisso daí, fazer esses planos. O mal está em não passar isso pela consideração de Deus, da vontade dele. E ele então usa a expressão, vocês deveriam, além de fazer os planos, submeter à vontade de Deus. Se Deus quiser, o que Deus quer com relação a esses planos aqui? Sabe, Paulo usou algumas vezes essa expressão, se Deus quiser. Pelo menos 3 vezes
duas em Coríntios e uma em Atos. Ele fala, por exemplo, lá em Atos, quando ele chegou em Éfeso e estava já para ir embora, ele falou, mas, despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Então, se Deus quiser, algum dia ele voltaria para aquela cidade ali, para rever os cristãos. E tinha uns camaradas lá em Corinto que não gostavam de Paulo e falavam mal de Paulo e duvidavam se ele era apóstolo ou não. Paulo falou assim, ó, qualquer dia eu vou ver vocês assim cara a cara, né? Eu quero ver se vocês são poderosos assim, em palavras, quando eu estiver de frente com vocês. Não sei se Paulo era um Arnold Schwarzenegger, né, fortão, né, para encarar os caras lá, mas ele falou assim, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder que eles têm, para ver se realmente eles são poderosos, né, no que falam, né? Mas ele fala, se Deus permitir. E lá em 1 Coríntios 16 ele fala, desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem, espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Ele esperava passar, mas só se o Senhor permitir. Então ele tinha planos, mas submetia à vontade de Deus. Mas gente, pode ver que eu e você, ou alguns amigos, parentes nossos, sempre falam assim, vai para casa qualquer dia, se Deus quiser eu vou. Vamos amanhã lá no Ceonte? Se Deus quiser eu vou. Mas fala assim de uma forma, não assim com essa intenção. Se for o plano de Deus, vai dar para a gente fazer isso, né? Mas eles falam como se fosse assim um fetiche, assim, são palavras mágicas, né? Se Deus quiser esse ano eu emagreço, né? Se Deus quiser esse ano eu caso. Então eles ficam falando aquela palavrinha mágica para ver se acontece, né? Mas não, daí quando assim não acontece, não casei, não emagreci, Deus não quis, né? Tem nada a ver isso aí. Não é questão de Deus não quis, não. É questão da gente, quando fala se Deus quiser, é passar pelo crivo e esperar alguma confirmação de Deus ou não. Se ele fala, não é assim que eu quero, é desse jeito que eu quero. A gente não espera. A gente só fala assim como palavras mágicas, né? Se Deus quiser. E somente um ímpio é que vive dessa forma. Assim, ignorando que Deus tem planos, ignorando que Deus tem vontades, e que o melhor seria fazer a vontade dele. Poxa, gente, eu e você somos cristãos, a gente diz que a gente acredita em Deus, que a gente segue Ele. A gente não deve estar tendo esse tipo de atitude que a gente ignora a vontade e os planos de Deus. Por isso, concluindo, a vida humana, de certa forma, determinadas circunstâncias estão sob o nosso controle, meu e seu. Quer seja para incrédulos, quer seja para cristãos. Porque a gente decide qual profissão que a gente vai ter, com quem que a gente vai andar, com quem que a gente vai casar, se eu mudo ou não mudo minha personalidade, meu caráter, e várias outras escolhas e decisões a gente faz. Mas o futuro é desconhecido. A gente não sabe o que acontece já amanhã, quando eu acordar. Nem sei se a gente vai acordar amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a algum tempo. E o melhor futuro e a melhor convicção que a gente pode adquirir, segundo o que Tiago está querendo nos mostrar aqui, é estar debaixo da vontade de Deus. Quando eu e você estamos debaixo da vontade de Deus, isso traz segurança. Tem uma fábula europeia que conta a história que havia uma aranha no canto do celeiro, que admirava tanto a sua teia, que a cada dia ela limpava, arrumava e mostrava para todos que passavam ali a sua teia bonita. Porém, um dia, enquanto admirando a sua bela obra de arte, ela ficou incomodada com uma coisa que impedia que essa fosse a melhor teia de aranha na história do mundo. Foi aquele fio lá em cima que estragava toda a estética do resto. Não teve dúvidas. Foi lá e cortou o fio que ligava toda a sua teia ao teto. Porém, seu mundo ruiu.
É assim que muitos crentes, segundo o Tiago está falando aqui, estão vivendo. Estão querendo fazer a teia da sua vida. Estão querendo fazer a sua vida buscando profissão, namoro, casamento, projetos, melhorar o corpo físico, um monte de outras coisas. Mas cortando, fazendo essa teia da vida independente de Deus. E aí que está a ruína. Fazer projetos sem estar ligado aos céus e sem saber a vontade de Deus. Gente, quem obedece à vontade de Deus, talvez não vai ter, assim, a melhor vida. Porque pode ver, quando a gente lê aqui a história dos personagens bíblicos, aqueles que foram fiéis e obedeciam lá, pode ver que eles sofriam. Não tinham vida fácil. E a Bíblia até nos alerta sobre isso. Mas a gente pode ter a certeza que a gente vai, perante Deus, vai ter a vida mais feliz e mais segura quando a gente está fazendo a vontade de Deus. Porque para Deus a gente vai ter essa felicidade. Porque a nossa vida continua depois. E vamos ter segurança, porque Ele fala que nunca vai nos desamparar e sempre vai estar cuidando da gente. Mas o contrário, Ele vai vir com disciplina. Que a gente possa sair essa noite aqui convictos e que fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que a gente pode ter na vida. E que os nossos planos são bons, assim, são legítimos muitas vezes. Mas não esqueçamos de passar pelo crivo da vontade de Deus. E aguarde. Espere Deus confirmar. Não fique ansioso por realizar. Às vezes Ele vai falar declaradamente, não. Ou às vezes, quando a resposta não está vindo, talvez seja, espere um pouco. Mas algumas vezes o sinal vai estar assim tão verde que está falando, pode fazer. Agora, tudo que Ele já falou aqui, pode, tudo com sinal verde, tá? Tem um monte de coisa com sinal verde sobre a vontade de Deus. É só questão de obedecer, né? Eu gostaria que nós entoássemos 2 cânticos para encerrar, que exaltam essa vontade de Deus. O primeiro deles é Deus sabe o que é melhor para mim, e o segundo deles é usa-me.